Certo? Eu quero fazer esse vídeo só para tocar num princípio básico, muito básico, com o objetivo de que você aplique depois desse princípio no seu contexto atual, no contexto da sua vida e no contexto das pessoas ao seu redor, das pessoas que você aceita e permite na sua vida, tá bom? E esse conceito a gente vai ler lá em Jeremias 28. Então eu vou ler o capítulo para a gente pegar todo, ou mais ou menos o contexto, para que a gente entenda a aplicação desse conceito e a consequência para quem está do lado errado. Você vai entender ao longo da leitura, tá bom? Jeremias 28 em diante. Isto aconteceu no mesmo ano, no ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, e no 5º mês, que Ananias, o filho de Azur, o profeta, que era de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Então vamos entender rapidinho. Jeremias está narrando o acontecimento. Jeremias é um profeta de Deus, certo? E ele está falando que um profeta, pelo nome de Ananias, com H, passou uma mensagem para ele, para Jeremias, no nome de Deus. Ou seja, o profeta Ananias falou que Deus falou para ele uma coisa. E ele está passando essa mensagem que ele diz que Deus falou para ele, para Jeremias, que é um profeta de verdade de Deus. Então o que Ananias falou? Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de 2 anos trarei novamente para este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou deste lugar, carregando-os para a Babilônia. Ou seja, Ananias está falando que Deus está dizendo que os vasos que foram recolhidos e roubados por Nabucodonosor da casa do Senhor para a Babilônia seriam devolvidos dentro de 2 anos. Trarei novamente para este lugar todos os vasos da casa do Senhor. Entenderam? Até aqui tudo bem. E eu trarei novamente para este lugar Jeconias, o filho de Jeoaquim, rei de Judá, com todos os cativos de Judá que adentraram a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então Ananias está falando em nome de Deus, ele está falando que Deus falou isso para ele. Então o profeta Jeremias disse para o profeta Ananias, na presença dos sacerdotes, na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, o profeta Jeremias. Então o que Jeremias respondeu para o profeta Ananias? Amém. Ou seja, assim seja. Que bom. Então tá bom. Assim faça o Senhor. Cumpra o Senhor a tua profecia. E torne a trazer os vasos da casa do Senhor e todos os que foram levados cativos desde Babilônia até este lugar. Jeremias está falando, se o Senhor falou isso aí, então tá bom. Então vamos ver. Mas, porém, ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas regiões e contra grandes reinos, sobre guerra e mal e peste. Tá, Jeremias está falando para Ananias que os profetas verdadeiros que existiram antes de Jeremias profetizaram coisas más, juízo, condenação, pagamento, entendeu? Contra regiões, cidades, reinos, sobre guerra, sobre mal e sobre peste. E Jeremias continua falando, o profeta que profetizar paz, quando a palavra do profeta se cumprir, então será o profeta conhecido que o Senhor verdadeiramente o enviou. Então, quando o profeta falar que vai ter paz, se isso acontecer de fato, se tiver paz de fato, então esse profeta foi enviado pelo Senhor. Então, Ananias, o profeta, tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. E Ananias falou, na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, dentro de 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, do pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias tomou seu caminho. Então Ananias está insistindo. Está insistindo na mensagem de paz, que ele diz que Deus falou para ele. Só que Deus já tinha falado para o profeta Jeremias que a paz é só depois de 70 anos do cativeiro. Só depois de 70 anos é que Deus vai trazer de volta o povo cativo. Que Deus fez o rei Nabucodonosor vir do norte para capturar aquele povo para levar para a terra dele, como punição pela iniquidade e pelos pecados do povo que era chamado pelo nome de Deus, mas não lhe obedecia. Então, Ananias continuou falando, depois de Jeremias advertir ele, se for paz, isso se cumprir, então tá bom, o Senhor te enviou de verdade. E aí Ananias continuou na mensagem, vai ter paz, eu vou quebrar o jugo de Nabucodonosor, do pescoço de todas as nações, ou seja, vou fazer essas nações pararem de servirem e de serem cativas debaixo do poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia, tá bom? Então, existe uma divergência aqui. Deus falou uma palavra para Jeremias, e o profeta Ananias está falando outra palavra que contraria a palavra que Deus falou para Jeremias, tá bom? Então, a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dizendo. Então, agora, Deus falou para Jeremias, o profeta que já sabemos que é um profeta verdadeiro, uma palavra. Uma palavra depois que Ananias foi e quebrou o jugo do pescoço do Jeremias, e Deus falou o seguinte para Jeremias, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, tu quebraste os jugos de madeira, mas tu lhes farás jugos de ferro. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eu coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações para que elas possam servir a Nabucodonosor, o rei de Babilônia. E elas lhe servirão, e eu também lhe dei os animais do campo. Então Deus está falando outra coisa. Está falando que não tem essa de paz, coisa nenhuma. Ele falou, tu quebrou o jugo de madeira, mas eu vou colocar jugo de ferro sobre essas nações. Porque elas vão sim servir a Nabucodonosor. Elas não vão ser libertas daqui a 2 anos. Os tesouros não vão ser devolvidos daqui a 2 anos. Elas vão servir a Nabucodonosor porque fui eu que enviei a Nabucodonosor para fazer com que elas pagassem pelos pecados delas. Então existe uma divergência, existe uma oposição. Jeremias, que é verdadeiro, falou uma coisa. Ananias agora está sendo manifestado como falso, porque Deus está falando que o que ele está falando não foi enviado por Deus. Então, disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, porém tu fazes este povo confiar em uma mentira.
Portanto, assim diz o Senhor. Então o que Deus fala agora, através de Jeremias, diretamente para Ananias, que pregou uma mensagem que não veio de Deus, mas ele falou que veio de Deus. Uma mensagem de paz. Uma mensagem que ia ficar tudo bem. Que a calamidade ia parar. Ia acabar em 2 anos. O que Deus fala para ele? Eis que te expulsarei da face da terra. Este ano tu morrerás, porque ensinaste rebelião contra o Senhor. Assim o profeta Ananias morreu no mesmo ano, no 7º mês. O conceito que eu queria trazer nesse vídeo é esse versículo, essa parte desse versículo aqui, essa frase. Este ano tu morrerás porque ensinaste rebelião contra o Senhor. O que é rebelião? É revolta, é um levante, uma sedição, é uma insurreição, é uma desobediência, um inconformismo com a regra. Certo? E como que a gente aplica isso no contexto atual, na nossa vida? A gente vê o seguinte, o que Deus falou que ia acontecer com quem não obedecesse ao Evangelho? Vamos lá, agora a gente vai ver através da palavra de Deus, tá bom? No Novo Testamento, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. E a vós, que sois atribulados, descansa conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com seus anjos poderosos em chama de fogo para tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então isso é o que já está decretado na pedra. O que é não conhecer a Deus, além de não crer que Deus existe? É simplesmente, 1 João 3,6, qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Pecador não conhece a Deus, pecador vai queimar, é isso que Deus está falando. Então, a vingança é sobre os pecadores e sobre quem não obedece ao Evangelho do Senhor Jesus, que mandou você parar de pecar, que mandou você se separar dos pecadores, que mandou você cortar fora da sua vida toda coisa que ofende ao Senhor Jesus, que ofende a Deus. Então isso é o que está decretado na pedra. Isso é equivalente a dizer que naquela época, essa é a mensagem que Deus tinha dito a Jeremias. É uma equivalência, essa é a verdade. E essa verdade Deus falou para você. E quem ensina o oposto dessa verdade, o que essa pessoa especificamente ensina? Ensinaste rebelião contra o Senhor. É disso que eu quero falar para você. A sua mamãe, o seu papai e a sua vozinha que falam que Deus é amor, pervertendo o sentido de amor, e que dizem que está tudo bem se você continuar em erro contra Deus, se você continuar em desobediência contra Deus, que ensinam e que aceitam pessoas que ensinam que o cristão é um pecador, todas essas pessoas da sua vida ensinam rebelião contra o Senhor. Qual é o pagamento delas? Este ano tu morrerás. Significa que neste ano ela vai morrer? Não, o que eu estou falando aqui é morte. Elas vão pagar por ensinar rebelião contra o Senhor, usando o nome do Senhor, assim como Ananias usou. Porque Ananias falava que era de Deus, pregou uma mensagem que ele disse que era de Deus, mas de fato essa mensagem não era de Deus, porque Deus já tinha colocado a regra, e qual regra é sobre a qual nós estamos? Que a pessoa que não conhece a Deus e que não obedece ao Evangelho do nosso Senhor Jesus vai ser punida para sempre, para longe da presença do Senhor e da glória e do poder dele. A regra é que pecador não permanece em Cristo, porque quem permanece em Cristo não peca. E a regra é que Jesus disse que quem não permanece nele, se algum homem não permanece em mim, ele é lançado fora, como um ramo e murcha, e homens os recolhem, os lançam no fogo, e eles são queimados. Tá difícil de entender? Eu acho que eu não preciso desenhar. Jesus vem para te libertar do pecado, para você deixar de ser um pecador, parar de ser um pecador, para que só assim você tenha algo a ver com Deus, porque Deus não tem nada a ver com o pecado. Deus é separado da sujeira, por isso que Jesus veio te limpar. Ele não veio apenas te perdoar e te manter sujo e falar que está tudo bem, não. Ele veio te limpar, ele veio te libertar da sujeira, da servidão ao pecado. Respondeu Jesus, na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre, sim, pois o filho vos libertar do quê? Da servidão ao pecado, que é cometer pecado. Verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Da servidão ao pecado, que é cometer pecado. Vocês vão parar de pecar. Vocês vão nascer de novo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Vocês vão parar de serem servos do pecado. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. Vocês não tinham a justiça, vocês eram injustos quando vocês eram pecadores. E qual o fruto dessas coisas? Que fim? A qual fim isso te levava? A morte. A segunda morte se chama lago de fogo. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo vos tornado servos de Deus, e não mais do pecado, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Você precisa ser santo para ganhar a vida eterna. Qualquer pessoa, seja simpática ou não, seja boazinha com você ou não, te dê presentes ou não, te dê casa, te dê comida, faça comida para você ou não, que ensine algo contrário a isso e que se rebela contra a verdade,
ensina rebelião contra o Senhor. Se você continuar seguindo elas, digam elas que sejam profetas ou não. Não estou falando disso, eu estou falando de uma pessoa, de um ser humano ensinar algo que Deus falou que é o contrário. E você permite na sua vida, você vai cair com ela. Corta fora da sua vida essa gente. E aprenda uma coisa, se você já é maior de idade, você não tem que dar satisfação para ninguém, você não tem que pedir permissão para o seu papai e para sua mamãe para sair de casa. Porque o seu papai, se você quer servir a Deus, tem que ser Deus. Então significa que a regra dele é que importa. E se uma pessoa na sua vida, seja papai, seja mamãe, seja qualquer pessoa na sua vida, ensina rebelião contra o Senhor, você não pode dar ouvidos pro ímpio, senão você vai cair com eles. Então não é questão de pedir aprovação para papai e mamãe. Você vai falar, meu pai é Deus, e Deus me mandou me separar e sair dessa casa. E se vocês não aceitarem a minha decisão de sair daqui, se vocês tentarem me forçar, ficar aqui dentro, eu vou chamar a polícia. Porque eu sou maior de idade. Eu tenho a capacidade de decidir para onde eu vou e o que eu faço com a minha vida. Eu não tenho mais que pedir permissão para vocês. Principalmente porque vocês andam contra Deus e vocês ensinam rebelião contra Deus. Não, eu não vou fugir de vocês. Eu vou falar na cara de vocês o que eu vou fazer e eu vou fazer. Porque Deus vai me dar força. E eu vou ser servo dele. E não de quem se rebela contra ele e ensina rebelião contra ele. Vocês estão entendendo? Jesus ele veio trazer divisão. Inclusive familiar, porque ele falou que a família dele são as pessoas que fazem a vontade de Deus. Se a sua família não faz, corta fora. Não haja como um animalzinho indefeso, com medinho. Não. Se você serve ao leão de Judá, você tem que agir como um leão de Judá. E fazer com que o leão de Judá se manifeste dentro de vocês. E jamais baixar a guarda para quem se rebela contra o Senhor. E não importa se eles chorarem, não importa o escândalo que eles fizerem. Ou você está com Jesus ou você não está com Jesus. Então não deixa o diabo te convencer que você é um pobrezinho, incapaz, e que você não consegue seguir em frente, que você sempre tem que voltar atrás. Porque você é fraco demais, porque você é isso, porque você é aquilo. A palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. E vocês que não largam o emprego, envolvido com pessoas que ofendem a Deus, vocês também vão cair com elas. Porque vocês se juntam com os rebeldes. Quem se junta com o rebelde, faz de si mesmo um rebelde. É por isso que a palavra diz que quem quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Corte essa gente fora da sua vida e jamais, nunca mais dê ouvidos a quem Deus, que você chama de Senhor, falou para você não dar ouvidos. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não ouve o pecador, tá ouvindo? Nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Se você quer ser abençoado, tapa os seus ouvidos para os pecadores, para os desobedientes e rebeldes, porque eles vão cair. E você não quer cair junto com eles. Qualquer dúvida, mensagem no Instagram.